Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, que Jesus envolva cada um de nós. Esse é o Evangelho Semanal Online, Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Irmã Marisa, na nossa casa, situada na rua 15 de novembro, número 309, no Jardim Cipava, Osasco. Que Jesus nos envolva a todos. E eu mesma já vou começar fazendo a nossa oração inicial, pedindo a Jesus que nos dê licença para fazer mais este trabalho, que alcança cada um de nós. E vamos iniciando com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo e eterno nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim como é feito nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E vamos envolvendo nosso irmão Eurípides, que vai nos trazer o livro de preparação da noite, Pão Nosso. Boa noite a todos. Mais uma vez, agradecidos por nosso Pai, por mais esta oportunidade de estarmos juntos em mais um Evangelho, em mais um ensinamento, em mais uma condição de reunirmos em nome de Jesus. O nosso livro Pão Nosso, que normalmente nós temos lido para iniciar o nosso Evangelho, hoje tem a lição número 26. Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, conhecido como Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. A lição 26 tem o tema Trabalhos Imediatos. E diz assim: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Isto está em Pedro 5.2, versículo 5, capítulo 5, versículo 2. Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros e que provavelmente nunca sobrevirão. Perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras, para serem examinadas, exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado ou à distância de nós tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habituando-nos à solução dos mais intricados enigmas do caminho.
Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna, para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino, que se localiza em nossa paisagem individual, não por meio de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Às vezes é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros. Mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Mensagem bastante, poderíamos dizer, intelecta, né? Mas totalmente entendível aos nossos alcances. Trabalhos imediatos são condições realmente de fazermos aquilo que está ao nosso alcance, ou ao nosso lado, ou as nossas determinações imediatas, rápidas. Agora, aqui, se faz. Muitas vezes nos preocupamos com os outros, que estão longe, que estão despreocupados com os próprios problemas ou com as próprias dificuldades. E nós aqui ficamos preocupados com os problemas dos outros, imaginando como ele poderia resolver ou como ele podia ter a atitude para solucionar o seu problema. E nos esquecemos que tudo aquilo que precisamos passar, tudo aquilo que temos que passar, está à nossa volta. Todos aqueles que estão ao nosso lado são seres que não vieram por acaso. Estão, na verdade, dentro de condições necessárias de estarmos juntos, familiares, próximos ou um pouco distantes, mas estamos juntos. Então, esta troca de ajuda, esta troca de entendimento é constante diante das nossas vidas. Como ele coloca aqui, um item importante, que hoje nos preocupamos um pouco mais com o nosso planeta, com as nossas dificuldades planetárias, com os outros países, né, que estão sofrendo a situação da doença, ou muitas vezes das guerras, né? É valioso as nossas vibrações, é valiosa as nossas condições de vibrar, orar aos outros países, mas não podemos perder a condição plena de trabalho imediato que está aqui ao nosso lado. E isto não é incerto. Sempre temos alguma coisa a fazer imediatamente aqui ao nosso lado. Graças a Deus que assim seja. E vamos envolvendo o nosso companheiro Lorival, e nos traz hoje mais uma lição do Evangelho para a nossa análise e entendimento. Que assim seja, Lorival. Graças a Deus. Então, em primeiro lugar, quero agradecer o convite que nos foi feito para falarmos um pouquinho do Evangelho. Consequentemente, saudarmos o nosso compromisso, ou realizarmos o nosso compromisso. Porque acreditamos que todos nós estamos cumprindo uma tarefa. Divulgarmos o Evangelho é uma tarefa que Deus nos concedeu
E, para tanto, agradecemos sempre aos irmãos que nos dão a oportunidade de podermos falar o Evangelho. E hoje nós temos o prazer de falarmos de um tema pouco comentado, podemos dizer, dentro das casas espíritas, e que foi muito bem pensado. Trata-se do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Coletânea de Preces Espíritas. E nós iremos comentar o quarto livro, Preces pelos Espíritos. Esse quarto livro, ele é composto de 8 preces dirigidas, que nós dirigimos aos espíritos, ou pelos espíritos. Então, nós temos, em primeiro lugar, prece para logo após a morte, por aqueles que amamos, pelos sofredores que pedem preces, por inimigo que morreu, por um criminoso, por um suicida, para os espíritos em arrependimento, pelos espíritos endurecidos, no total de 8 situações, a nos solicitar o exercício do amor ao próximo. Sem dúvida. Para complementarmos o nosso estudo, nós podemos buscar no livro da Codificação Espírita, o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segunda parte, Passamentos, onde nós iremos observar momentos dos espíritos, os relatos dos espíritos, quando dos seus passamentos, a passagem para a vida espiritual, o retorno à pátria espiritual. Uns com atitudes mais sensatas, outros tirando a sua própria vida, ou seja, desde um suicida arrependido a um espírita feliz. Nós temos lá diversos relatos. Multiplica-se as páginas ricas de informações e esclarecimentos. E, consequentemente, consolações e esperanças, nos convidando à reflexão e, consequentemente, à paz. E aí nós começamos, portanto, lembrando que a prece pelos espíritos que acabam de deixar a Terra tem por fim não apenas proporcionar-lhes uma prova de simpatia, porque a prece pelos espíritos que acabam de deixar a Terra, quando em pensamento, quando realizamos a nossa prece, consequentemente, estamos demonstrando por ele a nossa simpatia. E seguramente, assim como nos relatam os espíritos, muito felizes e agradecidos eles ficam pelas preces que dirigimos, que fazemos, endereçando essa intercessão por caridade a eles. Mas também pode ajudá-los a se libertar das ligações terrenas. Muitos de nós desencarnamos, muitos espíritos desencarnam, ainda com muitos vínculos à materialidade, o mundo material, com apego ao mundo material. Então, podemos, através das nossas preces, ajudarmos esses irmãos a se libertarem das ligações terrenas, consequentemente abreviando a perturbação que segue sempre a separação do corpo e tornando o mesmo mais calmo no seu despertar.
Assim como disseram os espíritos, a morte não é padronizada. Não tem um padrão mediante o fenômeno físico da morte. Consequentemente, a desencarnação e o despertar no plano espiritual. Muitos de nós permanecemos, muitos espíritos permanecem por um longo período ainda em estado de sonolência, ou tal qual coloca muito bem no Livro dos Espíritos, estado de perturbação, ou seja, de sonolência, de dormência, até que os benfeitores, ao perceberem que já se encontram melhorados, já encontram-se capazes, então vão lá e despertam os nossos irmãos. Outros, no entanto, o despertar é quase imediato. A eficácia da prece, nós temos que pensar, depende da sinceridade do pensamento. A prece, todos nós sabemos que trata-se de uma evocação. Quando nós dirigimos as nossas preces a Deus, todas as nossas preces vão a Deus na medida da intercessão dos espíritos intercessores, mas na medida também das nossas intenções. Emmanuel nos fala da prece horizontal e da prece vertical. Aquela prece que tem um longo, podemos dizer, um longo alcance. E aquela outra prece que, no entanto, ela permanece numa determinada faixa, e, consequentemente, essa faixa é bem terra a terra. Então, a prece, basicamente, nós podemos dizer, o que é a prece? É desejarmos o bem, é desejarmos a felicidade para outra pessoa, ou a felicidade da outra pessoa. Então, não é a abundância das palavras, dita com maior ou menor ênfase, e das quais, na maioria das vezes, o coração não participa. Às vezes, né, fazemos a prece por obrigação. 30 dias da sua desencarnação, uma semana, um mês, um ano, fazemos a nossa prece. Mas não tocou no íntimo, não tocou no coração. Então é preciso orarmos, mas orarmos com o coração, com sentimentos elevados. Como outra situação com relação aos espíritos é a questão do materialismo. Desencarnamos e, consequentemente, deixamos de existir. Lê do engano. Deus nos criou, não nos criou para nos destruir. Consequentemente, todos nós continuaremos existindo. Então, como é horrível a ideia do nada. Como são dignos de lástima os que pensam que uma voz do amigo que chora, o seu amigo se perde no vácuo sem encontrar o menor sinal de resposta. Não. A prece traz benefício para todos os espíritos. Aqueles ao qual nós estamos lembrando, tanto quanto outros demais também que estamos necessitando de prece. Todos nós precisamos de prece. Prece sempre nos auxilia. E a prece cabe em todos os momentos de nossas vidas. Por isso devemos orar sempre, mas orarmos com o coração, de coração, com sentimentos elevados. Pensamos que o gênio, depois de iluminar o mundo com a sua poderosa inteligência, extingue-se como um sopro no apagar de um simples jogo de forças materiais? Quem pensa dessa forma, seguramente está enganado, é ledo engano. Todos nós trabalhamos para nos aperfeiçoar, para nos aproximar de Deus, nosso Pai. Hoje nós damos um passinho mais adiante, nos aproximamos de Deus.
vamos nos aproximando um pouquinho mais do nosso próximo e, consequentemente, aproximando um pouquinho mais de Deus, nosso Pai. Pois, assim como encontra-se na questão 540 do Livro dos Espíritos, que do átomo ao arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo, tudo se encadeia no universo. Ou seja, começamos simples e ignorantes, damos os passos, caminhamos, seguimos pelo caminho do bem, ora acertando, ora errando, mas estamos indo em frente. Estamos indo em direção de Deus, nosso Pai. Estamos indo em direção do nosso Criador. Então, tudo quanto adquirirmos de conhecimento, que desenvolvermos de virtudes, nós não perdemos. Nada fica perdido. Consequentemente, até esse corpo que nós vestimos, ele se transforma. E nós caminhamos. Que do ser mais querido, como o pai, a mãe, um filho adorado, não resta mais do que um punhado de poeira que o vento inegavelmente dispensará. Como pode um homem sensível ficar indiferente a essa ideia? Nossa, é muito triste pensarmos dessa maneira. Muito triste. Pensamos com mais sensatez. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como dissemos anteriormente, não nos criou para nos destruir. Deus não fez nada de inútil. Não criou nada de inútil. Todos nós somos úteis. Consequentemente, aproveitando melhor as nossas oportunidades, mais rapidamente caminhamos. Por isso eu disse anteriormente, agradeço sempre as oportunidades que tenho para falar o Evangelho de Jesus. Porque a boca fala aquilo que está cheio o coração. E eu acredito que falamos com amor. Assim como eu ouço os irmãos também falando do Evangelho, e acredito que estão falando com amor. Como não o gela de horror a ideia de um aniquilamento absoluto, e não o faz, pelo menos, desejar que assim não seja. Então, nós não desejamos que assim seja. Nossa, nós estamos enfrentando um momento difícil e todos nós nos preocupamos com a nossa vida, faz parte da lei natural, lei de conservação. E aí pensamos na nossa existência, pensamos na nossa vida, pensamos na oportunidade que Deus nos oferece e nos dá. Para compreender o alívio que a prece pode nos proporcionar, que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, é necessário lembrar o seu modo de ação anteriormente explicado nos capítulos 27, itens 8 e 9. Que todas as nossas preces vão até Deus, nosso Pai, mediante o auxílio dos espíritos intercessores, dos benfeitores. Aquele que se compenetrou dessa verdade, portanto, ora com mais fervor, em virtude da certeza de não fazê-la em vão. E aí nós pensamos na caridade para com os inimigos, deve acompanhá-los no além-túmulo. E aí nós, como espíritas, sabemos, temos certeza absoluta que a vida não se encerra no túmulo, tanto quanto os ódios. Às vezes magoamos a criatura sem querermos ou sem percebermos, mas nós temos o dever de reconciliarmos. E a prece, a oração que fazemos,
para aqueles ou por aqueles que magoamos ou que nos magoaram, sempre irá auxiliá-lo, irá ajudá-lo. Devemos pensar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova que pode ser útil ao nosso adiantamento se soubermos aproveitar. Então, magoou, nos deixou triste, nos jogou de lado. Consequentemente, nós estamos tristes, muito infelizes. No entanto, ao invés de guardarmos mágoa, guardarmos ressentimento, pensemos na oportunidade que Ele está nos oferecendo, na oportunidade, quiçá, de podermos resgatar o mal que também para eles nós tenhamos feito em algum momento. Pode mesmo ser mais útil ainda que as aflições de ordem puramente material, por nos permitir juntar a coragem, a resignação e a caridade e o esquecimento das ofensas. Quando nós pegamos na questão 886 do Livro dos Espíritos, a caridade tal como entendia Jesus, benevolência, indulgência, perdão das ofensas, quando oramos por aqueles que nos magoaram, já se encontra na pátria espiritual, já está na outra existência. Nós estamos praticando a caridade, praticando o perdão. Se a eficácia das preces estivesse na razão da sua existência, as mais longas devia ser reservada para os mais culpados, porque eles têm mais necessidade do que aqueles que viveram santamente. Essa é uma forma de nós pensarmos. Todavia, como dissemos anteriormente, a prece é o sentimento. Fazemos uma prece longa, uma prece curta, que manda o nosso coração, que manda o nosso sentimento. Recusá-las aos criminosos é faltar à caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Quando nós pensamos com relação aos criminosos, sempre nós pensamos com relação à vítima. E nós oramos pela vítima e precisa também de força, precisa da nossa oração. Mas muito mais precisa ainda os criminosos. Porque assumiram perante a lei divina um compromisso. Estão comprometidos com a lei de Deus. Pensar que são inúteis, porque um homem cometeu faltas muito graves, seria prejulgar a justiça do Altíssimo. Muitas pessoas dizem, não vou orar por aquela criatura ruim que passou aqui e fez tanta maldade, porque seguramente ela está esquecida da providência divina. Mas pensemos com sensatez. Quem mais precisa? Aqueles de Deus, aqueles que estão no caminho do bem ou aqueles que desviaram do caminho do bem? Jesus não disse que veio para os doentes, não para os sãos? Então pensemos. O homem não tem jamais o direito de dispor da sua própria vida. Isso nós pensamos com relação aos suicidas. Pois só a Deus compete tirá-lo do cativeiro terreno, quando o julgar oportuno. Aprendemos lá atrás que não deveríamos orar por aqueles que suicidaram, vibrarmos por aqueles que suicidaram. Em reuniões mediúnicas, em reuniões de vibrações, vibramos sim pelos nossos irmãos que suicidaram, que por um motivo ou outro acometeu, tirou a sua própria vida. Apesar disso, a justiça divina pode abrandar o seu rigor, em virtude de certas circunstâncias, reservando, porém, toda a sua severidade para aquele que quis furtar essas provas da sua existência. Então, nós fazemos a nossa parte. Se cabe algum julgamento num ato cometido, isto é
da justiça divina, isso é da justiça de Deus, que, consequentemente, irá ajudá-lo em sua necessidade e jamais castigá-lo. Porque Deus não criou nenhum de nós para sofrermos, para sermos castigados, e sim para vivermos felizes. No entanto, o suicida assemelha-se ao prisioneiro que escapa da prisão antes de cumprir a sua pena, e que, ao ser preso de novo, será tratado com mais severidade. Isso nós aprendemos mediante o que nos esclareceram os Espíritos. Assim acontece, pois, com o suicida, que pensa escapar às misérias presentes e mergulha em maiores desgraças. Seria injusto colocar na categoria dos maus espíritos os que estão em sofrimento e arrependimento pedindo preces. Qual de nós não precisamos de prece? Os espíritos arrependidos pedem prece, carecem de prece, todos nós carecemos de prece. Pode ter sido maus, mas já não o são. Desde o momento em que reconhecem as suas faltas e as lamentam. São apenas infelizes. Alguns, ali mesmo, ao reconhecer seus crimes, seus desvarios, seus cometimentos, lamentam as suas faltas e, consequentemente, já começa a gozar de uma felicidade relativa, por reconhecer os seus erros, por estarem arrependidos e por saber ter o esclarecimento dos benfeitores amigos, daqueles que assessoram, que nos assessora, que assessora a todos, que pode, a partir dali, sair da situação infeliz e partir para uma situação de progresso, uma situação de felicidade, procurando reparar os seus erros. Mas os espíritos que ainda não foram tocados pelo arrependimento e que se comprazem no mal e não sentem nenhum apenas pelo que fazem, nós oramos por eles. Ainda não chegaram o momento deles. Que são insensíveis a repressões, às vezes repelem a prece e frequentemente blasfemam contra Deus. São essas almas endurecidas que, após a morte, se vingam dos homens pelos sofrimentos que suportaram e persegue com seu ódio aqueles a quem detestaram durante a vida, seja abandonando, obsedando-os, seja perturbando-os com alguma falsa influência. Aí, a tarefa dos mais esclarecidos. Não podemos colocá-los, não para impormos nossas ideias, nossos pensamentos, mas acalentá-los, acalmar os seus corações, mostrarmos outro caminho, para que o espírito revoltado, para que o espírito que ainda preso no sentimento de vingança, passe a trabalhar e auxiliar a trabalhar no bem. Mostrando, podemos mostrar para ele que fazer o bem é bom. E entre os espíritos perversos, há duas categorias bem distintas. Dos que são francamente maus e a dos hipócritas. Os primeiros são infinitamente mais fáceis de serem conduzidos ao bem do que os segundos, porque são, na maioria das vezes, de natureza estúpida e grosseira, como podemos ver entre os homens
E como estes fazem o mal mais por instinto do que por cálculo, e não pretende passar por melhores do que são. No entanto, é o contrário que acontece com os hipócritas. Nas comunicações mediúnicas, a dificuldade que sente para pronunciar o nome de Deus revela um temor instintivo e uma recriminação de consciência que os acusa de indignidade. Os que assim se apresentam estão num limiar da conversão. E tudo podemos esperar deles. Basta encontrar-lhe os pontos vulneráveis do coração. Se ele ainda não quer falar de Deus, no entanto, já tem uma pequena noção. E nas reuniões mediúnicas, com jeitinho, com carinho, nós vamos colocando na mente do espírito que é perda de tempo, está importunando, está tentando fracassar a vida do outro. O nome de Deus, longe de lhe inspirar o menor temor, serve-lhe de máscara para suas torpezas. Isso acontece com os espíritos hipócritas, que são aqueles mais difíceis nas reuniões mediúnicas. Quando dessa feita, se não tivermos traquejo na manutenção do esclarecimento, às vezes nos engana. Mas podemos convidá-lo, se tivermos dúvida, podemos convidá-lo a juntos, ou juntos conosco, fazermos uma prece. E na medida dos nossos sentimentos, demovemos o seu sentimento, demovemos da sua intenção a da intenção de fazer o mal. É dessa maneira que realizamos as tarefas de esclarecimento, e é dessa forma que nós podemos, sim, orarmos e não esquecermos, em hipótese nenhuma, de orarmos pelos espíritos, e podemos dizer, encarnados, desencarnados. Qual de nós não precisamos de prece? Todos nós. Mas aqui, em especial, nós estamos falando com relação aos espíritos desencarnados. E assim nós agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade que nos foi concedida, rogando a Deus que nos abençoe com uma boa, uma ótima, uma excelente semana para todos nós. Muita paz. E agora vamos envolver a irmã, o irmão que está encarregado do roteiro de... Boa noite a todos. Agradecendo o nosso irmão pelo evangelho de hoje. E assim, vamos acalmando a nossa mente, nosso coração, e vamos entrar em vibração para aqueles nossos irmãos mais necessitados. Em tranquila serenidade e confiante no divino amigo Jesus, abramos o coração em vibração de amor, paz, harmonia, fraternidade, para que possamos colaborar na construção de um mundo melhor. Vibremos para que haja paz no mundo e no Brasil, e que todos os governantes sejam realmente auxiliares de Jesus. Vibremos por todos os enfermos, inclusive aqueles que conhecemos, em particular. Vibramos por todas as crianças e por todos os jovens, para que tenham orientação segura perante a vida. Vibremos por todos os idosos, envolvendo-os em carinho. Vibremos por todos aqueles que desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados
e pelos que tentam abreviar a vida. Vibremos por todos aqueles que estão desempregados, para que tenham esperança de certeza de dias melhores. Vibremos por aqueles que adentraram nos caminhos dos vícios, para que possam libertar-se das dependências químicas. Vibremos por todos os servidores de Jesus, para que se perseverem em seus compromissos luminosos. Vibremos pela confraternização religiosa e para que o Evangelho de Jesus penetre em todos os lares. Vibremos por esta casa que nos oferece oportunidades grandiosas de aprendizado e trabalho no bem. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo toda a nossa família em vibração de respeito, fraternidade e amor. Vibremos para que possamos perseverar em nossos melhores propósitos. Que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos envolver a nossa irmã Regina, que fará para nós a oração final. Muita paz a todos. E assim, diante de uma semana iluminada que tivemos, com todas essas explicações sobre a eficácia da prece e como fazê-las em cada caso, esperamos que possamos levar esses ensinamentos para a nossa vida. Agradecemos por mais este evangelho virtual, onde podemos nos ver, pelo menos um pouquinho, agradecendo pelos evangelhos da semana, pelo primeiro trabalho dessa semana, e vamos finalizando agradecendo a Deus por hoje e que tenhamos uma bela semana pela frente. E agradecemos a todos os nossos mentores da Casa Irmã Marisa, a Deus nosso Pai. Graças a Deus.